Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para nós estudarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Então, quem gosta de estudar a palavra do Senhor aí dá um belo sorriso, hein? Ah, eu gosto, gente, gosto muito mesmo. Gosto de estudar a palavra do Senhor, gosto de adorar ao Senhor, gosto de estar, sempre bem pertinho dele. Então, crianças, sua Bíblia tá aí, tá? Então, pegue a sua Bíblia e vamos abrir no mesmo versículo da semana passada, tá? Que está em Provérbios 16, versículo 20, que diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, crianças, a alegria do Senhor é sempre a nossa força. Por isso, nós devemos estar sempre felizes e contentes, independente da situação. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós com muito carinho, com muito amor. Não é mesmo? Essa semana que se passou foi uma semana, olha, bem legal, não foi? Foi uma semana que voltou às aulas, vocês conheceram amigos diferentes, conheceram professores diferentes, não é? Então, crianças, olha, dediquem sempre os seus dias ao Senhor. Sabe por quê? Porque você fazendo isso, o Senhor ele vai estar sempre ali ao seu lado e vai estar sempre te ajudando, tá? Independente da situação, ele vai estar sempre contigo, tá? Vamos fazer uma oração? Então vamos nos preparar para isso. Feche os seus olhinhos e vamos orar ao Papai do Céu. Senhor, nós te louvamos e te adoramos por tudo quanto tu tens feito por nós, Senhor. Senhor, ensina-nos a aprender a tua palavra, ensina-nos, Senhor, a andar, Senhor, sempre, Senhor, na direção, Senhor, do teu Espírito. Senhor, eu te peço, ó Pai, ensina-nos a estar, ó Pai, na tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos recebidas. Muito obrigado por nossa família, muito obrigado por nossa casa, muito obrigado pelo alimento que não nos falta. Muito obrigado, Senhor, por tua igreja, pelos irmãos da igreja. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração, ó Pai, está cheio de gratidão, Senhor, por seu amor. Senhor, eu te louvo e te adoro, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês fizeram o que nós combinamos na semana passada? Vocês estudaram o Sermão do Monte? Chamaram o papai e a mamãe para ler com vocês? Memorizaram bem esse sermão? É muito legal, não é, gente? Então, olha só, nós aprendemos na semana passada que Jesus, ele não tinha um lugar certo para ensinar, não é? Sobre a vida do cristão, as pessoas, sobre a vida de Deus. Ele não tinha um lugar certo, não é? Onde ele chegava, ali ele parava e ele falava e ele ensinava, e as pessoas que ouviam, eles gostavam muito de ouvir aquela voz doce, aquela vozinha mansa do Senhor, não é? Então, crianças, vocês lembram que Maria ficou ali do ladinho de Jesus, só ouvindo o que ele falava? Vocês lembram também que Jesus ensinou lá na beira do lago? Que ele entrou no barco e ali ele foi falando e as pessoas foram ouvindo. Viram que legal? Ele ensinou também lá na sinagoga, não é mesmo? E vocês lembram que ele pegou, chamou todos os discípulos e fez o quê? Ensinou ali o Sermão do Monte,
que é o sermão mais falado até hoje. Não foi isso que nós aprendemos na semana passada? Então, crianças, eu estou fazendo umas anotações. Vocês lembram que o Sermão do Monte, ele está escrito lá em Mateus, no versículo 5, quer dizer, no capítulo 5, do versículo 3 em diante. Não é? Que está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa do Evangelho, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quanta coisa boa, não é mesmo? Olha, então vocês abram a revista lá na lição 2, tá? Hoje é a lição 2 e nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Sermão do Monte, esse que eu acabei de ler, tá bom? Olha só, lá no Sermão do Monte nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a ser humildes. Sabe, crianças, humildes são as pessoas elas têm que ser humildes de espírito. E essas pessoas, elas receberão o quê? Elas receberão a vida eterna. E crianças, hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês já receberam o Senhor Jesus como único Salvador da sua vida? Já? Eu já fiz isso. Quando eu recebia Jesus como meu único Salvador, eu era pequenininha, assim igual a vocês, sabe? Eu tive o privilégio de, quando bem pequenininha mesmo, minha mãe ter aceitado a Jesus. E desde lá meus 2 ou 3 aninhos de idade, ela já me levava para a igreja, sabe? E quando eu tinha lá os meus 7 anos, eu decidi servir ao Senhor. Não só a servir, mas a seguir e a ser fiel a Ele, sabia? E, gente, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa aceita Jesus e ela se arrepende dos seus pecados, ela fica, sabe o quê? Bem arrependida. E o que faz uma pessoa arrependida, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados? Ela chora, não é mesmo? Às vezes chora e pede perdão ao Senhor e o adora e quer ficar ali, olha, na presença do Senhor. Então, crianças, essas pessoas, quando nós nos arrependemos, nós somos o quê? Consolados pelo Senhor. Olha que lindo! Isso ele também falou ali no Sermão do Monte, sabe? Que nós seremos consolados. Então, crianças, vamos sempre o quê? Nos arrepender dos nossos pecados e vamos sempre entregar as nossas vidas ao Senhor. Mesmo você sendo pequenininho, você pode orar e você pode dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser
forte, eu quero ser corajoso, Senhor, e eu quero te servir, e eu quero lutar, ó Pai, pelo Evangelho. Eu quero estar, Senhor, sempre disposto. E crianças, olha, Deus fica muito feliz em ouvir isso, sabia? Então, gente, lá no Sermão do Monte, eu também aprendi a ser manso, sabia? Nós devemos ser mansos perante o Senhor. E vocês lembram que ser manso não é ser bobo, sabia? Vocês lembram que nós falamos isso? Mas ser manso é sempre estar ali com mansidão, pensar antes de fazer as coisas, pensar antes de dar certas respostas, sabe? Nós devemos ser mansos, porque às vezes nós ofendemos as pessoas, às vezes com uma resposta que pra gente, olha, tá tudo bem, tá tudo legal, mas o nosso próximo, ele se sente o quê? Ele se sente ofendido, não é mesmo? Nós não devemos falar mentiras, nós não devemos brigar, não é mesmo? Nós devemos sempre estar o quê? Agradando ao Senhor. E sendo mansos, crianças, nós agradamos sempre ao Senhor, tá? Então, não vamos ser aquela criança que tudo quer tirar uma satisfação, tá? Nós devemos sempre querer chegar a uma resposta certa, chegar a um momento que, por exemplo, quando outras pessoas estiverem brigando, nós devemos sempre chegar e querer apaziguar, não é? Levar sempre ali uma palavra de paz. Olha que palavra bonita é essa, paz. Então, crianças, nós devemos sempre ser assim, tá bom? Perante o Senhor. Gente, e eu aprendi uma coisa também muito linda ali no Sermão do Monte. Vocês sabem o quê? Eu aprendi que nós devemos ser justo, sabe? Nós devemos ser sempre justos. E, gente, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais justos nós queremos ser, sabe? Nós devemos sempre querer as coisas certas. Às vezes, gente, acontece até da gente pagar uma conta e o vendedor, a pessoa ali do caixa, dá um dinheiro a mais pra gente. E tem pessoas que falam assim, o erro foi dela ou o erro foi dele, eu vou ficar pra mim, não tem problema. Gente, tá errado. Nós devemos ser justos. Quando as pessoas derem dinheiro a mais, nós devemos ser justos e devolver. Quando nós vemos uma pessoa falando mal da outra e saber que é errado o que ela está falando, que ela está falando uma mentira, nós devemos ser justos em dizer, não, ele não fez isso. E não querer falar, não, você está certa, fala, ele não está aqui mesmo, deixa ele falando. Não, isso não é ser justo, isso não é ser amigo, isso não é ser filho de Deus. Nós temos sempre que ser justos, tá bom? E outra coisa muito bonita, gente, que eu aprendi a ser misericordioso, entendeu? Nós, gente, temos que ser muito misericordiosos, sabe? Quando nós vemos uma pessoa passando por problemas, não é? Nós devemos olhar para, às vezes a gente passa na rua e vê pessoas mendigando, não é mesmo? Nós devemos ser misericordiosos. Às vezes nós vemos pessoas que perdem alguém da família que ama. Então nós devemos sempre estar ali sendo misericordiosos com elas, sempre ouvindo, ajudando no que puder, não é mesmo? Por exemplo, olha, na igreja nós distribuímos cestas básicas.
Quando nós lembramos o papai e a mamãe de levar 1 quilo de alimento para a igreja, nós já estamos sendo misericordiosos, sabia? Porque ali o pastor a pessoa que trabalha ali no departamento, ela vai distribuir com as pessoas que precisam, não é mesmo? E nós nunca devemos olhar para essas pessoas com pena ou com dó. Não, nós devemos sempre olhar com misericórdia, tá? E Deus, gente, Ele ama a cada um de nós, sabe? E a misericórdia, nós aprendemos com Ele, por quê? Porque Deus olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de misericórdia, entendeu? Então, crianças, com o Sermão do Monte também, eu aprendi uma outra coisa. Olha, vê se vai dar para vocês lerem aí. Eu escrevi com uma canetinha amarela, sabe? Olha, nem tá dando para ler muito direito, né? Eu aprendi aqui, eu escrevi aqui, sabe o quê? Que nós devemos ser, vou mostrar para vocês, estou passando aqui por cima, uma canetinha vermelha. Essa coisa que eu aprendi aqui é uma coisa muito bonita, que tem muitas pessoas que não são. Sabe o quê? Olha, puro. Nós devemos ser puros. Crianças, nós devemos sempre olhar para as pessoas com olhar de sinceridade, não é mesmo? Nós devemos sempre ter um coração puro, sabe como? Nos afastando do mal, nos afastando de pessoas que falam mentira, nos afastando de pessoas que gostam de enganar os outros. Assim nós vamos estar sendo sempre o quê? Nós vamos estar sendo puros. Crianças, outra coisa muito importante eu aprendi. Sabe o quê? Que eu tenho que ser pacificador. Sabe, crianças? Nós não devemos ficar do lado daquela galerinha que só gosta de ver o mal do outro. Sabia? Isso entristece muito ao Senhor. Nós não devemos ficar do lado daquela galerinha que sempre gosta de ver o quê? O circo pegar fogo. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que gosta de ver o outro entrar na briga. Ah, briga fulano, você pode brigar, pega ele, dá uns tapas nele. Vocês acham que isso é certo? Eu não aprendi isso. A criança que faz isso não fez a lição de casa, não estudou o Sermão do Monte, sabia? Então, o que nós aprendemos com Jesus? Nós aprendemos que nós devemos ser pacificadores, tá bom, crianças? Então, olha, de hoje em diante, nós vamos ser o quê? Pacificadores. Onde a gente ver uma confusão, se a gente for entrar no meio, que seja para apaziguar, tá? Que seja para pacificar e não para pôr um contra o outro, tá bom? Então, crianças, eu aprendi também, finalmente eu aprendi com o Sermão do Monte, que eu serei perseguido, sabe? Nós, os cristãos, nós somos sempre perseguidos, porque, gente, olha só, muitos cristãos já foram perseguidos, sabia? Muitos missionários são perseguidos por amor ao Evangelho. Por isso que nós temos que estar sempre orando pelos missionários, sempre pedindo ao Senhor pelos missionários. Muitos discípulos do Senhor, de Jesus, foram perseguidos pelo Evangelho. E, gente, é assim até hoje.
mais crianças, mesmo sendo perseguido. Mesmo quando alguém chegar perto de você e falar assim, você é crente? Ih, não, crente não, vamos ser outra coisa, mas esse negócio de crente não. Vocês não desistam, vocês sejam fiéis, vocês sejam o quê? Corajosos, porque nós cristãos, nós somos corajosos, porque muitos discípulos foram perseguidos, mas nem por isso eles desanimaram, nem por isso eles deixaram a cruz e falaram assim, eu não quero mais saber de Jesus, tem muita gente me perseguindo por isso. Não, eles não fizeram isso, sabe? Eles amavam tanto a Jesus que eles foram até o fim. E muitos missionários também já morreram por amor a Jesus. Mas sabem, quando eles foram perseguidos, eles foram até o fim. E assim, gente, sou eu, assim é você, sabia? Quando nós formos perseguidos, nós vamos continuar. Por quê? Porque nós vamos herdar uma vida eterna. Do lado de quem? Do lado do nosso Salvador Jesus. Não é mesmo? Porque um dia, crianças, Ele vai voltar para nos buscar, sabia? E enquanto Ele não voltar, nós temos que ser o quê? Nós temos que ser missionários. A cada dia nós temos que pegar a palavra do Senhor e fazer isso aqui que eu fiz, olha, muita anotação. Gente, eu faço tanta anotação, vocês nem imaginam. Mas nós temos que pegar a palavra de Jesus, olha, a palavra de Deus, e pedir a Jesus discernimento para nós aprendermos, sabia? Para nós ensinarmos, para nós levarmos a palavra dele a todos os cansados e oprimidos. Tá bom, crianças? Então, olha só, por hoje nós vamos ficar assim. E durante a semana, vocês continuem estudando o Sermão do Monte, tá bom? Que semana que vem nós vamos voltar com uma nova história, tá? Olha, uma boa semana para vocês, uma semana bem abençoada. E lembrando sempre, antes de começar as aulas, vocês orem, pedindo ao Senhor sabedoria, tá? Que Deus vai ajudar vocês. Mas não adianta só pedir sabedoria a Deus e quando o professor estiver falando, você está lá brincando ou se distraindo com outra coisa, não. Você tem que prestar atenção no professor, tá bom? Para aprender tudo direitinho, tá? Porque Deus ajuda, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!